Vamos dar início, então, à nossa primeira aula, que também é a primeira aula do curso de especialização em genética e biologia molecular. É, a aula de hoje é sobre biossegurança. Vou conversar algumas coisas com vocês sobre a disciplina, conforme a professora Jaqueline já havia conversado antes, sobre questão de avaliação, entre outros aspectos. A disciplina de biossegurança é uma disciplina muito rápida, então a gente só vai ter o encontro dessa noite e o encontro de amanhã, tá? Vai ter um momento síncrono, que é o que está acontecendo agora, e vai ter um momento assíncrono, que é o que vai acontecer amanhã à tarde. Hoje a nossa aula deve ir até às 10 horas da noite. Não acredito que vai tão longo assim. Acho que a gente consegue terminar um pouquinho antes. Eu entendo que a sexta-feira é puxado para todo mundo. Eu também já fiz especialização e sei como a sexta-noite é puxada. E principalmente na tela de um computador. Então, acho que a gente vai até umas 9h30, 9h40, tá? Se muito. E amanhã a gente vai ter também o nosso encontro, que começa amanhã às 8 horas da manhã. E vai até meio-dia, de 8 a meio-dia, e retoma às 14 horas, tá? E aqui, teoricamente seriam até às 18. Só que é justamente no período da tarde onde a gente vai ter o nosso momento assíncrono. Então, no período da tarde, a gente vai entrar aqui na chamada, a gente vai ter um momento rápido de meia hora, 40 minutos, onde eu vou apresentar para vocês o que é que vocês vão precisar fazer no momento assíncrono, tá? Que é justamente a nossa atividade, que vai ser o método de avaliação. Já para adiantar para vocês, são duas atividades que eu vou pedir para vocês, só que vocês vão ter o prazo de uma semana para me entregar. Embora vocês conseguem fazer tranquilamente no sábado à tarde. Uma atividade vai ser em grupo e a outra atividade vai ser individual. Onde a atividade em grupo, o trabalho, vocês vão ter metade da nota e a outra metade da nota também vai ser em relação à atividade individual. A primeira atividade vai ser o desenvolvimento de um mapa de risco, que eu vou passar tudo para vocês, vou ensinar como é que faz, e vocês vão desenvolver esse mapa de risco, e é um trabalho em grupo. E a segunda atividade vai ser um relatório sobre os tipos de riscos que a gente encontra em determinadas profissões. Eu vou falar um pouco mais das atividades amanhã, quando a gente tiver esse momento no período da tarde. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente deixa para tirar amanhã, certo? Vamos começar, então, a nossa aula de fato e o conteúdo mais específico. Eu não consigo ficar olhando para vocês ao mesmo tempo e dando a aula, porque o computador ele não permite todo esse aparato. Então, a aula nesse momento eu estou dando para vocês, eu olho para os meus slides, eu não consigo olhar vocês, tá? Mas aí, se vocês tiverem qualquer dúvida que precisarem, vocês, por favor, eu tenho o avisozinho que eu recebo o sinal sonoro quando vocês colocam a mãozinha. Mas se eu não passar despercebido por mim, aí vocês podem abrir o microfone e falar, certo? E perguntar. Vai ter um momento também que eu vou cobrar muito de vocês, que eu vou estar aqui perguntando, e aí, o que é que vocês acham disso? E não sei o quê. Aí eu peço encarecidamente que vocês não me deixem falando sozinha, tá ok? Então, bora lá, de fato, começar a nossa aula. Biossegurança, né? A gente tem diversas expectativas quando a gente pensa numa aula de biossegurança, e a aula de biossegurança, ela é um mundo de informação. De fato, um mundo de informação. Porque a biossegurança que é utilizada num laboratório de pesquisa, às vezes não é a mesma biossegurança utilizada num laboratório de ensino, que também não é a mesma biossegurança utilizada numa indústria farmacêutica ou numa indústria química, que também não é a mesma biossegurança utilizada numa obra. E todos esses ambientes profissionais requerem a biossegurança, tá? E aí é quando a gente entra. Eu já comecei falando e esqueci de mostrar para vocês o conteúdo programático da nossa aula. Mas voltando. Esse é basicamente o conteúdo que a gente vai ver hoje e amanhã, muito tranquilamente. Eu tentei fazer de uma maneira que vocês
consigam pegar esse conteúdo de forma leve, de forma descontraída, onde não tenham dificuldade, tá? Aqui a bibliografia que foi utilizada, eu já disponibilizei essa bibliografia lá no Google Classroom, e aí vocês vão poder acessar tanto esses 2 manuais, como também um outro material que eu deixei disponível. Agora sim, biossegurança. Falando da palavra biossegurança, é muito simples. A gente divide em bio e em segurança. Bio é vida, né? Biologia, bio, vida. Enquanto que segurança traz para a gente um estado, uma qualidade ou uma condição de estar livre de perigos, livre de incertezas. Ou seja, é uma situação que a gente não tem nada a temer. É aquele momento onde a gente se sente confortável, sem enfrentar nenhum risco. Então, quando a gente pensa na palavra biossegurança por si, é quando a nossa vida ela não é colocada em perigo, onde a gente não está enfrentando nenhum risco, para que a nossa vida se mantenha sadia, saudável, sem problema nenhum. E aí a gente passa para o conceito, de fato, da ciência da biossegurança, tá? E a biossegurança, ela é um conjunto de procedimentos, ações, técnicas, metodologias, equipamentos, dispositivos capazes de eliminar ou minimizar riscos que são inerentes, ou seja, não tem como não ter aquela atividade profissional que a gente está desenvolvendo. E aí, esse risco, ele pode ser tanto da pesquisa, como da produção de desenvolvimento, na produção de remédios, produção de produtos químicos, de produção de diversos tipos de indústria, ao desenvolvimento tecnológico, ao ensino, também laboratórios de ensino, e a prestação de serviços. Eu gosto de frisar essa parte do ensino, porque durante o curso, vocês vão ter diversos momentos de aula prática. E aí vocês vão precisar exercer o que vocês estão aprendendo hoje na disciplina de biossegurança, para que vocês se sintam seguros durante essas aulas práticas que vocês vão estar submetidos. E essa minimização desse risco é justamente para impedir que a gente tenha um comprometimento da nossa saúde, a nossa, que a gente está trabalhando na bancada, ou também de animais, meio ambiente e, obviamente, a qualidade do nosso trabalho. Não adianta de nada eu estar completamente protegida se a minha amostra ela pode sofrer contaminação. Então, isso é muito importante. Então, voltando, a biossegurança ela acaba sendo um conjunto de técnicas, de normas, de ações, de diversos aspectos que vão minimizar os riscos que a nossa profissão oferece, tá? Alguma dúvida até agora? Podemos seguir tranquilamente? Ainda não. Falando um pouquinho do histórico da biossegurança. Toda aula tem um conteúdo chato, né? Esse primeiro momento é o conteúdo chato. Então, em 1941, Meyer e Eddy, eles fizeram uma análise de 47 casos de brucelose que foram desenvolvidas por pessoas que trabalhavam em laboratório nos Estados Unidos. E aí eles chegaram a uma determinada conclusão, quando eles analisaram esses indivíduos, que a manipulação de culturas ou espécies e a inalação da poeira que contém a bactéria Brucella são eminentemente perigosas para os trabalhadores de um laboratório. Então, eles chegaram à conclusão que, se a gente manipula qualquer bactéria, qualquer micro-organismo que causa uma doença, isso é perigoso para quem está trabalhando nesse laboratório. Sukin e Pike, em 1949, fizeram um outro estudo onde eles trouxeram 222 casos de infecções virais, também associadas ao ambiente laboratorial. E aí eles foram mais profundos. Eles viram que 1/3 dessas infecções foram devido ao manuseio de animais e tecidos infectados. Só que apenas 12% eram de acidentes que as pessoas de fato sabiam que aconteceu. Ou seja, a pessoa estava manipulando, aconteceu um acidente e aí desenvolveu infecção viral. Mas só foi 12% dos casos. 1/3, ou seja, muito mais, um número maior de casos, as pessoas nem sabiam que tinham se exposto
tinham se tinham sido expostas ao vírus. E 21 óbitos. Ainda continuando o estudo, Sokin e Pike, eles aumentaram o N deles. Ao invés de 222 casos, eles mandaram uma pesquisa para 5 mil laboratórios para perguntar, 5 mil laboratórios por todo o mundo. E aí eles perguntaram, e aí, vocês têm casos de acidentes conhecidos? Vocês têm casos de contaminação dos profissionais da área da saúde? E aí eles chegaram à conclusão de que sim, o número de casos era enorme, embora os acidentes conhecidos eram apenas 16% do número dos casos. Ou seja, 16% das pessoas que chegaram a desenvolver uma doença, seja ela brucelose, tuberculose ou febre de tifo, apenas 16% sabiam que, de fato, tinham sofrido um acidente antes de desenvolverem essas doenças. Continuando, Skinhold, em 1974, ele fez um estudo em pacientes da Dinamarca, pesquisadores e profissionais de laboratórios na Dinamarca. E aí ele viu que a incidência de hepatite entre os funcionários desses laboratórios de análises clínicas era 5 vezes maior do que aqueles indivíduos que não trabalhavam em laboratório. Ou seja, eram 3 casos a cada 1.000 funcionários por ano, o que era uma incidência super alta da hepatite para a época e para a cidade. Pike, em 1979, continuando o estudo dele, ele chegou à seguinte conclusão, que conhecimento aliado a técnicas e equipamentos necessários para a preservação das infecções laboratoriais já estavam disponíveis e que esse conhecimento, essa técnica e esse equipamento, por estar disponível, poderia auxiliar no impedimento do desenvolvimento de infecções por esses pesquisadores, profissionais da área da saúde e do laboratório. Em 1980 é quando é descrito o BLBM, que hoje eu utilizei também para desenvolver essa aula. É um dos materiais que vocês têm acesso, que é o Manual de Biossegurança em Laboratório de Biomédico e Microbiologia. Esse BLBM ele já teve diversas edições, e uma das edições, a mais recente, está disponível para vocês lá no Google Classroom, e eu tirei bom conteúdo dessa aula de hoje, desse material. Bem, em 1984, foi realizado o primeiro workshop brasileiro de biossegurança, ou seja, foi quando a Fiocruz, que é uma instituição de pesquisa bem importante no Brasil, verificou que a biossegurança é uma ciência extremamente necessária para pesquisadores e para pessoas que trabalham em laboratório de pesquisa. Então, eles montaram esse workshop onde foi debatido experiências e formas de impedir de minimizar os riscos a que esses profissionais estavam sendo expostos. Vocês estão comigo? Tá tudo ok, né? Vamos continuar, porque de vez em quando tem que vir aqui para saber se a chamada não caiu. Bem, em 1995, no Brasil, é decretada a Lei de Biossegurança, onde essa lei, hoje, ela trata apenas de organismos geneticamente modificados, que são os OGMs. Então, a Lei Brasileira de Biossegurança, ela responde por muito, mas ainda assim ela não é completa comparada a outros países. Só que para compensar a Lei Brasileira de Biossegurança, a gente tem as ISOs, que são sistemas de gestões que são muito úteis e que servem para a gente definir critérios de biossegurança que são extremamente necessários. Continuando, em 1995 foi criada a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que tem a responsabilidade de fiscalizar justamente esses laboratórios que desenvolvem essas OGMs e também fiscalizar e garantir a segurança em laboratórios. Em 1999, foi fundada a Associação Nacional de Biossegurança, que também é bastante importante nesse aspecto, uma vez que ela desenvolve o Congresso Brasileiro de Biossegurança, que teve a sua primeira edição em 1999, e até hoje ainda tem edições desse congresso. Em 2000, as universidades do Brasil
elas começaram a ofertar a disciplina de biossegurança como sendo uma disciplina científica universitária, e no ano de 2021 o CNPq tornou obrigatória a aula de a ação de a aula de biossegurança, o conteúdo de biossegurança em cursos de nível superior, de especialização, mestrado e doutorado, para pessoas que vão trabalhar em ambientes laboratoriais. Por isso que vocês estão aqui hoje. Então, bora lá. Quando vocês pensam em biossegurança, eu já comentei com vocês que diversos ambientes precisam de uma norma de biossegurança bastante estabelecida. E aí, quando vocês pensam em biossegurança, quais locais vocês acreditam que é importante o desenvolvimento dessas técnicas? Agora é o momento que eu preciso que vocês participem. Alguém? Se vocês não quiserem abrir o microfone, pode falar pelo chat, que eu consigo enxergar. Raquel, pode falar, Raquel. Assim, o que eu penso de imediato, laboratórios, né? É, assim, imprescindível que precisa Tá mudo, eu não consigo ouvir Raquel. Tá ouvindo? Desculpa, Raquel, eu não tô conseguindo ouvir. Vocês me ouvem direitinho? Sim, tá me ouvindo, professora? Dari, eu também não consigo te ouvir. Ixi, depois Vou eu fazer o ouço. seguinte, pessoal, não saiam Ouvir desse Raquel. momento. Eu vou sair da sala e vou entrar de novo, porque eu acho que é algum problema do meu microfone, tá? Não saiam, fiquem aí. Beleza? Voltei. Vamos fazer um teste. Alguém abre o microfone e fala, por favor, para mim. Ok. Ótimo, perfeito. Agora sim, estou ouvindo. Pode perguntar. Pode perguntar. Raquel, pode perguntar. A Raquel tinha falado, professora, que era laboratório. A primeira coisa que vinha, né? Isso aí. Primeira coisa que vem à cabeça. Mas alguém tem alguma sugestão de locais que precisam de normas de biossegurança? O transporte também, né? Material biológico. Transporte. Assim, não é lugar, mas precisa também, né? No transporte de material biológico tem que ter segurança. Isso, empresas que fazem esse tipo de transporte. Exatamente. Isso. Não só de transporte, mas de descarte também. Isso. Alguém tem mais alguma ideia de local que precisa? E hospital? No caso, bancos de sangue, né? Com hemocentros, né? Bancos de sangue também precisam. Clínicas de atendimento popular também precisam. Isso. Unidades básicas de saúde. Uhum. Indústria, é verdade. Indústrias. E não é só indústrias que trabalham com químicos, com amostras biológicas, mas indústrias em geral. Porque a gente vai ver mais para frente que o risco, ele não só está envolvido quando a gente pensa em risco, né? Para biossegurança, a gente pensa, micro-organismos que são causadores de doenças, ou então a gente pensa produtos químicos que são super tóxicos. Mas aí a gente pensa também nos riscos físicos, né? Que a gente também pode estar exposto, ruído, radiação nuclear também, né, professora? Exato, usinas nucleares. Tudo isso, esses trabalhadores estão sendo expostos a esse risco. Então, minimizar esse risco utilizando técnicas de biossegurança é extremamente fundamental. E aí entra o último tópico, que são as universidades, que é aqui, é nesse momento que a gente está tendo agora. Né? Esse momento, obviamente, por ser onde está cada um na sua casa, a gente está tranquilo, está ok. Mas no ambiente de laboratório, como eu falei para vocês, quando vocês forem para as aulas práticas, vocês vão precisar aplicar essas técnicas que eu vou falar para vocês hoje lá no ambiente, que é no laboratório escolar. Beleza? Então, vamos seguir.
Vamos classificar agora quais são esses riscos que eu estou tanto falando. Primeiro, vamos dizer, o que é risco? Risco, no conceito, é qualquer perigo mediado pelo conhecimento que se tem da situação. O risco é aquele que a gente tem como prevenir, ou seja, a gente que se coloca ou não no risco. Mas aí tem um outro conceito, que é o perigo. O perigo, ele existe quando a gente não tem conhecimento sobre aquela situação. É o desconhecido ou o mal conhecido. Ou às vezes a gente até tem o conhecimento, mas para a gente precisa se colocar em risco para que aquele perigo de fato atinja a gente. Então, o risco ainda é qualquer fator que coloque nós, trabalhadores, em uma situação vulnerável, que possa afetar tanto a integridade dele, como o seu bem-estar físico e, principalmente, o seu bem-estar psíquico, que é uma tecla que eu vou bater bastante hoje, tá? Então, a atividade de risco, elas são aquelas que são capazes de proporcionar dano, doença ou morte. Fechado? Então, vamos diferenciar o que seria risco e o que seria perigo. Perigo, a gente coloca como eu gosto de colocar o perigo como uma situação ou uma ação, algo que eu preciso fazer ou algo que eu preciso estar no ambiente para que eu seja exposta a esse perigo. Enquanto que o risco é a consequência daquilo. Bora lá, vamos deixar isso mais prático para vocês entenderem. Eu tenho a imagem aqui de um bebezinho. Vocês podem me dizer qual o perigo dessa imagem? Alguém consegue me dizer? Choque elétrico. É levar um choque, o perigo, não? O perigo, levar um choque, é o risco. Perigo é ele estar sentado, segurando uma tomada. Ou seja, é a situação que ele está. Ele está segurando uma tomada, colocando lá o dedinho dele na tomada. Porque ele não tem conhecimento se aquilo ali é perigoso ou não para ele. Oferece um risco ou não. Então, o perigo, nesse caso, é o bebê estar segurando uma fonte de energia. Qual é o risco? O risco dele levar um choque. Conseguiram entender? Sim. Bora, Sim. bora para mais um exemplo, de toda forma, para fixar isso bastante na cabeça de vocês. Então, o perigo é a criança que está em contato com a fonte de energia e o risco é ele receber uma descarga elétrica, sofrer um choque ou até mesmo morrer. Nesse caso aqui, o passarinho e o pintinho. Qual é o perigo? Lembrando que o perigo é sempre a situação ou a ação. O perigo é ele estar na frente do gato, totalmente exposto. Exposto, é. Muito próximo do gato, né? E o risco? O gato comer. Ele ser comido. Exatamente. Então, a gente tem o perigo... Eita, tá cortando pra mim. Alguém tá querendo falar? Alisson, pode falar, Alisson. Seu microfone tá aberto. É só brincadeira, dizendo assim, o pinto pode furar o olho do gato. Também. Nunca se sabe qual a capacidade do pinto, né? Mas bora lá. O perigo é a proximidade entre o passarinho e o gato. Eles estão muito próximos, não tem nada isolando o pintinho do passarinho. E o risco é que esse pintinho se fira, que ele morra ou que gere uma amizade entre os dois, né? Também tem a possibilidade. Embora, como a Adson falou, o risco tanto é para o gato como para o pintinho. Vamos para mais um exemplo. Uma banana. Casca de banana. Qual o perigo? O perigo é ela estar jogada, né, no chão. Exato. E o risco? Escorregar. Bater a cabeça. Perfeito. Aí, vocês já entenderam agora o que é risco e o que é perigo. Não preciso mais nem falar mais nada. Mas eu vou dar mais um exemplo. A gente sabe que na Praia de Boa Viagem tem um monte de tubarão. É o quê? É um perigo, né? É um perigo. Eles estarem lá, né? Exato.
Só que, se você for nadar com um tubarão, Assumir o risco. aí você assumiu o risco. Então, quando você assume o risco e se depara com o perigo, se torna perigoso nadar com o tubarão, que é a situação. Estou nadando com o tubarão. É a situação, é o perigo. Qual é o risco? E levar uma mordida bem generosa. Exatamente. Entenderam? Perfeito, lindo, maravilhoso. Bora mais um exemplo. A gente tem aqui o bebezinho e ele fala: droga, meu choquito caiu no vaso. E agora? Qual o choquito e qual o cocô? E aí, galera? Qual o perigo? Aí ele vem e fala: só tem um jeito de saber qual é um e qual é o outro. O perigo é ele comer o cocô, né? O risco é ele comer o cocô. Ah, o risco é verdade. O O risco é ele perigo comer é o ele cocô. se expor em colocar a mãozinha no vaso para pegar qualquer um dos dois. Aí ele se expõe ao perigo, correu o risco de comer o cocô. E foi o que aconteceu. O choquito era o outro. Então, conseguiram entender a diferença de risco e perigo? Eu gosto muito dessa associação, em que o perigo é a situação e o risco é a consequência daquilo. Aí fica mais fácil da gente entender os conceitos e sempre saber definir qual é o risco e qual é o perigo. Beleza? Vamos seguindo. Sim. Então, quando a gente fala de risco em biossegurança, a gente traz hoje no curso o risco em ambiente hospitalar ou laboratorial, principalmente ambiente laboratorial, que é o que vai ser mais familiar para vocês, durante tanto o curso de especialização, como também após, se vocês seguirem na carreira de biologia molecular e genética humana. Tá? Então, na biossegurança em ambiente laboratorial, existem normas específicas que estão disponíveis, e essas normas visam proteger o paciente, o trabalhador da saúde, o acompanhante e o meio ambiente. Então, a gente sabe ainda que vários fatores vão influenciar e vão desencadear doenças ou danos à saúde. Ou seja, vários fatores vão se apresentar como um risco a esses indivíduos. E aí, esses fatores variam de tempo de exposição a esse risco, suscetibilidade do indivíduo, concentração ou intensidade de uma determinada substância que você está sendo exposto, ou, por exemplo, uma radiação, falta de manutenção das máquinas e equipamentos, que aí isso entra também tanto o risco de acidentes como o risco físico, falta de sinalização, porque se você não sabe que ali oferece, é um perigo você fazer uma determinada ação, você não sabe que se ali tem perigo, como é que você vai se prevenir? A falta de treinamento também é um fator desencadeante. O desconhecimento dos riscos que estão nos cercando no ambiente laboratorial, a falta de equipamentos de proteção e, obviamente, a inobservância às normas de segurança. Não adianta de nada a gente saber o que é para fazer, tudo bonitinho, ter tudo disponível, material, EPI, EPC, tudo lindo, mas se a gente não liga. Então, é muito importante a gente observar todos esses fatores. Então, quando a gente classifica o risco, ele é classificado em 5 tipos: o físico, o químico, o biológico, o ergonômico e o risco de acidentes. E aí a gente vai discutir cada um desses riscos bem profundamente. Primeiramente, eu trago o risco físico. O risco físico é aquele que é provocado por algum tipo de energia que o trabalhador se expõe. Então, essa caracterização desse risco, ela vai depender do equipamento que esse profissional está utilizando. E aí, esses riscos, eles têm diversos tipos. O risco físico, ele pode ser gerado por ruído, por temperaturas extremas, vibrações, pressões anormais, radiação, umidade e chama, né? Que é o fogo. Bom, bora falar um pouquinho de cada um desses riscos. Em relação às temperaturas extremas, tanto ao calor como ao frio. Esse indivíduo que está sendo exposto a essas temperaturas extremas, ele pode sofrer diversas consequências. No calor, como, por exemplo, uma vasodilatação periférica, sudorese, exaustão, desidratação, cãibras, choque térmico,
Ou há um frio extremo, que também pode ocorrer, como aquelas pessoas que trabalham em frigoríficos e tal, que é a vasoconstrição periférica, a diminuição do metabolismo, tremor, hipotermia e gangrena até amputação de membros. Então, temperaturas extremas acabam sendo um risco físico bastante importante, que é pouco encontrado em laboratórios de análises clínicas, em laboratórios de pesquisa, em laboratórios de biologia molecular. É pouco encontrado. Embora, quando a gente abre um freezer a menos 80, essa temperatura extrema, esse risco físico do frio, ele está lá presente. Beleza? Beleza. Bora lá. Passando o segundo, outro tipo de risco é a umidade, onde esses trabalhadores que estão expostos a uma umidade muito grande, eles podem desenvolver doenças reumáticas, doenças respiratórias, micoses, entre outras doenças. Ruído é quando aquele barulho, o ruído a gente chama aquele som de atividades diárias que a gente não percebe. Eu gosto de utilizar um exemplo nesse momento, que aqui em casa, eu moro no centro do Recife, na Boa Vista. Então, é bem movimentado, só que ao mesmo tempo eu acho muito silencioso. Para mim, não tem cômodo. Embora eu moro na frente de um batalhão de polícia, que eles ligam a sirene direto, do lado, praticamente, do SAMU, que é a ambulância 24 horas, e aqui pertinho também ainda tem um corpo de bombeiros, que de vez em quando até passa um. Só que para mim já é tão natural, já é tão normal que eu não ligo mais, não me incomoda mais. E às vezes eu tô na sala, no sofá, e eu fecho a porta da varanda e do nada vem aquele silêncio, que eu não tô ouvindo mais nada do ambiente externo, só o meu ruído da minha casa, dos meus equipamentos, da minha geladeira, do ar-condicionado, da máquina, é o ruído da minha casa. O ruído da rua diminui porque eu isolei o ambiente. Mas observem, tanto a minha casa como o ambiente externo apresentam o ruído. Eu só preciso identificar de onde ele está vindo. E, obviamente, saber se ele apresenta um risco ou não para a minha saúde. Beleza? Esse risco de ruído, ele causa bastante estresse, dor de cabeça e pode causar até a perda auditiva, onde aquelas pessoas que trabalham em ambientes que, de fato, o ruído é muito grande, tá? Então, continuando, a gente traz agora o outro risco físico, que é a radiação. Obviamente, a gente sabe que a gente é exposto à radiação diariamente, principalmente à radiação à luz do sol, que é a luz visível, mas existem outros tipos de radiações que a gente é exposto e que a gente nem percebe, como, por exemplo, a radiação de micro-ondas. Então, se no dia a dia a gente já se expõe a essa radiação, imagina no ambiente laboratorial, principalmente quem trabalha com radiologia. Tem diversas pessoas que trabalham aqui na sala com radiologia e vocês sabem disso melhor do que eu, que essa exposição à radiação tem que ser controlada no ambiente, né? Então, quando você faz um exame de imagem, todo esse processo, quando você recebe qualquer tipo de radiação, o profissional que está trabalhando naquele ambiente, ele é controlado rigidamente, ele precisa receber até uma quantidade por dia, se ocorre qualquer tipo de acidente, tem diversas técnicas e normas a serem conduzidas, que eu acredito que vocês podem falar até melhor do que eu, que não é o foco agora, mas tenho certeza que vocês manjam bastante. Pode falar, Túlio, fica à vontade. Isso é bem interessante. Eu morei 2 anos em São Paulo, fazendo um mestrado, e lá os biomédicos, tem muito biomédico aqui fazendo curso de genética, os biomédicos estão tomando o mercado de trabalho dos técnicos de radiologia por uma questão de biossegurança. As empresas que têm ressonância magnética operando para fazer exame, elas estão preferindo empregar biomédicos, porque os biomédicos podem trabalhar as 44 horas semanais, porque ressonância magnética não é radiação, né? É diferente do tomógrafo, do raio-x. Então, eles trabalham a carga horária maior, sem exposição à radiação. Enquanto que, quando se emprega o técnico de radiologia, o sindicato dos técnicos só permite trabalhar 24 horas semanais, usando dosímetro. Se você está exposto ou não. Porque ele trabalha, exatamente. E aí sai melhor para a empresa contratar o biomédico e abrir um novo campo de trabalho para os biomédicos. E isso logo, logo está acontecendo aqui em Recife também.
Muito legal. Não estava sabendo disso. Muito obrigada, Arthur. Muito legal. Existem É um cursos de mercado- pós-graduação para operar aparelho de ressonância magnética para os biomédicos. Olha, muito massa. Quando eu era aluna de graduação, acho que no meu segundo período, o terceiro período que eu paguei radiobiologia, eu cheguei a fazer um estágiozinho bem curto, acho que de uns 4 a 5 meses, nessa área onde a gente pegou caramujo, e pegou esse caramujo, colocou ele para relevar radiação, foi bem legal a experiência. Embora não é a minha área que eu gosto muito, não, mas é legal e é um novo campo de trabalho para o biomédico, né? Que já tem tantos aí, mais um. Muito legal. Muito Legal. obrigada. Bora lá. Outro risco físico que a gente pode ser exposto. Vibração. Essa vibração, ela vem muito... para a gente, no laboratório de pesquisa, não é um risco muito presente. É mais, de fato, na indústria, né? Onde essa vibração pode levar a alterações endócrinas, cardiovasculares, metabólicas, debilitação, mal-estar, debilitação do sistema nervoso central, sangramentos, desorientação, alteração na postura, fadiga, mas realmente não é um risco que o profissional que trabalha em laboratório seja muito exposto. Bom, terminamos os riscos físicos, vamos agora para os riscos químicos. O risco químico é quando a gente se expõe a uma substância que pode produzir efeitos nocivos. E esse efeito nocivo ele vai depender justamente da toxicidade dessa substância, onde essa toxicidade é a capacidade da substância de produzir efeitos nocivos em um organismo vivo ou ecossistema. Quando a gente pensa, todas as substâncias elas são tóxicas, tá? Só que essa toxicidade ela vai depender da dose e da sensibilidade do organismo que está sendo exposto. Então, bora lá. Eu tenho aqui uma garrafinha de coca de 300 ml e uma xícara de café, onde nessa garrafinha de coca a gente tem 35 miligramas de cafeína e nessa xícarinha de café a gente tem 150 miligramas de cafeína. Eu sei que se eu tomar 4 xícaras desse café, isso pode tanto afetar o meu córtex cerebral, que pode produzir uma reação de irritabilidade, agitação e ansiedade. Ou seja, aquele cafezinho tranquilo que a gente toma todo dia, se em grande quantidade, se a dose for grande, se a exposição a esse café for alta, isso pode sim ter efeitos nocivos a gente por um simples cafezinho. Entretanto, essa exposição precisa ser alta. Por quê? Porque ela tem uma baixa toxicidade. Então, a gente vai e pensa, quanto maior a toxicidade, menor é necessária que essa dose seja e essa exposição seja a essa substância para que cause um efeito nocivo. Enquanto que, quanto menor a toxicidade, maior é necessária a exposição ou a dose a que esse indivíduo tem que ser submetido para que tenha, de fato, um efeito nocivo. A nível de curiosidade, 5 gramas de cafeína pode levar um indivíduo à morte. Então, é muito café. Eu sou viciada em café, não gostava. Até que começou a pandemia, trabalho home office e foi todo dia xicrinhas de café. Então, era 10 xicrinhas. Aí, hoje, eu já estou mais contida, porque senão eu vou entrar nessa toxicidade aí dessa cafeína, né? Então, os amantes de café aí me entendem, mas a gente vai diminuindo as doses. Bom, falando ainda dos riscos químicos, existem mais de 20 milhões de formulações químicas, dos quais 500 mil são consideradas perigosas. Só que dessas 500 mil, apenas 800 são regulamentadas quanto à exposição ocupacional, ou seja, essa exposição que a gente tem no laboratório de pesquisa, no laboratório de análise, tá? Uma coisa que dificulta muito essa regulamentação é os vários nomes que o mesmo produto tem. Por exemplo, o metanol, ele tem o nome de álcool de madeira, carbinol, álcool colonial, espírito de madeira, e isso acaba dificultando essa regulamentação. Vários fatores, eles podem influenciar na toxicidade desse composto, e aí a gente traz como destaque propriedades físico-químicas, as vias de penetração,
a dose, que a gente já conversou, os alvos biológicos, porque eu gosto de um exemplo. Por exemplo, álcool 70. Todo mundo se expõe diariamente ao álcool 70. Passa na mão, chega em uma loja, tem o álcool lá em gel, e a gente se expõe. Por que via? Cutânea, certo? A gente vai e passa o álcool em gel na mão, ou o álcool líquido, para fazer justamente aquele momentinho biossegurança da gente e evitar a Covid. Só que, se ao invés de eu passar o álcool 70 na mão, eu ingerir, vai ser tóxico para mim, correto? Então, a via é muito importante. E a via pode comprometer o alvo biológico dessa substância. Vocês conseguiram entender? Consegui. Beleza. Então, além disso, também tem a capacidade metabólica de eliminação desse composto, uma vez que se você tem uma capacidade metabólica de uma eliminação rápida, o dano vai ser menor em comparação àquele que tem uma capacidade de metabolização reduzida. Bem, falando das vias de penetração no organismo dessas substâncias químicas, são 4 principais, que é a via oral, que a gente ingere, a via dérmica, que é quando a gente passa na nossa pele, a respiratória, que é quando a gente, obviamente, respira, né? E a ocular, que são a exposição aos olhos. Então, a gente tem que sempre observar essas vias de penetração para que elas estejam seguras e a gente minimize a exposição ao risco químico. Falando um pouco das propriedades físico-químicas dessas substâncias, as substâncias elas podem ser inflamáveis, ou seja, são substâncias que vão liberar vapores ou substâncias gasosas, que em contato com o ar ou uma determinada temperatura, ela pode gerar uma chama. E aí, essa chama, ela é dependente do contato de uma fonte de ignição, certo? Por via de regra, essas substâncias inflamáveis, elas são de origem orgânica. Alguém consegue me dar algum exemplo de substância inflamável? Isso é bem simples. E aí, galerinha? E aí, Marcos? Vamos falar? Acho que é a gasolina. Gasolina, é isso aí, exatamente. Caríssima, quase 1 litro de uísque é o mesmo preço de 1 litro de gasolina. Mas é a gasolina. E esse é o símbolo que a gente utiliza para identificar as substâncias que são inflamáveis. Então, toda vez que você estiver no ambiente laboratorial e você vê esse símbolo, você vai saber que essa substância é inflamável e que você deve mantê-la longe de possíveis fontes de ignição. Lembrando que essas substâncias liberam vapores, tá? E aí, esses gases também são inflamáveis. Substâncias tóxicas. São as substâncias que, ao serem introduzidas no organismo, independente da fonte de absorção, inalação, ingestão, ela pode causar efeito grave, muito grave, ou mortal. Alguém tem algum exemplo de substância tóxica que possa me dar? Eu só pensei em água sanitária. Água sanitária. É bastante tóxico. Benzeno. Como? Benzeno. Benzeno também, bastante tóxico. Tem um outro. Substâncias tóxicas, eu gosto de associar bastante a veneno. Tudo aquilo, tipo, veneno de rato, todas essas substâncias que são extremamente perigosas, que oferecem alto risco, são substâncias tóxicas, beleza? E aí, aqui a gente tem a plaquinha, que identifica todas essas substâncias tóxicas em ambiente laboratorial. Seguindo, a gente segue agora para as propriedades, substâncias corrosivas. E aí, obviamente, já diz a palavra, né? Corrói e corrói até aço. E aí, já se corrói aço, imagina o tecido humano, né? E aí, essas principais substâncias são os ácidos e as bases. E aí, como ácido, tem o famoso ácido sulfúrico, que é altamente corrosivo, que a gente manipula, sim, em laboratório, só que a gente tem que ter bastante cuidado nessa manipulação. E aí, o símbolo que
utiliza bastante, que se utiliza para as substâncias corrosivas, é esse. É importante vocês saberem os símbolos, porque se você vê esse símbolo na embalagem da substância, você já sabe quais são as normas de biossegurança que você precisa adotar. Em seguida, pode falar. O cheiro desse ácido é... Porque, assim, no laboratório, né, a gente fica lá com a mãozinha dentro daquele equipamento que eu esqueci o nome agora. Porque até o cheiro dele, tipo... Eu acho que faz tempo que eu Na cabine de segurança biológica. A gente vai falar dela até pra manipular ele, deixa sempre na cabine, né? Porque até o cheiro dela é forte, assim. É muito forte, exatamente. E é um hábito que, às vezes, as pessoas têm em casa de cheirar as coisas, né? E aí passa esse hábito para o laboratório, de abrir as coisas e tentar identificar pelo cheiro. E essa é uma norma de biossegurança rigorosíssima, onde a gente não pode cheirar nada, muito menos lamber, nem fazer nada em nada no laboratório, certo? Então, o cheiro, essas substâncias corrosivas, altamente tóxicas, elas são, de fato, manipuladas dentro da cabine de segurança biológica de acordo com o seu nível que seja compatível com a substância e com a cabine. A gente vai ver isso mais para frente. E as substâncias oxidantes, que são aqueles agentes que vão desprender oxigênio e vão favorecer a combustão. Então, a gente nunca deve colocar, por exemplo, substâncias oxidantes perto daquelas substâncias que são as inflamáveis, certo? Nunca. Então, essas substâncias podem gerar incêndio, mesmo na ausência de fontes de ignição, e aí, como exemplo, eu trago o oxigênio, o peróxido de hidrogênio, que são substâncias altamente oxidantes que a gente tem que ter bastante cuidado no seu transporte e no uso no laboratório, embora a gente não utiliza bastante, é mais em ambiente hospitalar, em ambiente laboratorial, a utilização é mínima. E esse é a identificação dos agentes oxidantes. Outras propriedades. Mutagenicidade. A mutagenicidade, vocês vão ver isso mais na disciplina de biologia molecular, mas é a capacidade que uma substância tem de produzir mudanças ou mutações no material genético das células que podem ser transmitidas durante a divisão celular. Alguém tem alguma ideia de alguma substância que seja mutagênica? Ou de algum composto que a gente se expõe durante o dia que seja mutagênico? Talvez a radiação ultravioleta. Radiação ultravioleta também pode ser. Radiação ionizante. Radiação ionizante. Além de mutagênica, é também cancerígena. Mais alguém? A Carla colocou aqui no chat brometo de etílio. Deixa eu voltar para a sala, porque no chat colocaram. Brometo, exatamente. Gostei, Carla. O brometo é uma substância que a gente utiliza bastante no laboratório, que amanhã a gente vai ver mais algumas curiosidades sobre ele, mas que sim, de fato, ele é carcinogênico, altamente carcinogênico, mutagênico, e que a gente tem que ter muito cuidado ao manipular ele no laboratório. Trazendo agora a carcinogênese. Carcinogênese é, então, a capacidade que uma substância tem de produzir câncer ou tumores no homem ou animais. Essa indução do desenvolvimento do câncer, ela se dá por uma série complexa de reações em que a célula normal ela vai se transformar numa célula neoplásica. Isso vocês vão ver no módulo mais à frente, de biologia molecular. Então, eu não vou bater muito na tecla aqui agora. O importante é que vocês saibam que existem substâncias que têm propriedades mutagênicas, carcinogênicas e teratogênicas, onde as teratogênicas é a capacidade que essa substância vai ter de desenvolver a malformação no embrião durante a exposição da mãe. E aí, como exemplo, a gente traz aquele remédio que foi bastante utilizado por mulheres anticoncepcional, que causou uma formação em diversos fetos, que esse remédio tinha, na verdade, uma atividade... Talidomida. A talidomida, exatamente. Então, esse aqui é o símbolozinho que a gente utiliza para identificar
esses materiais, que são tanto mutagênicos, carcinogênicos ou teratogênicos. Próximo risco, terminamos já. Risco físico, risco químico, agora vamos para o risco ergonômico. O risco ergonômico, ele se dá por todos os fatores que podem afetar a integridade física ou mental do trabalhador, proporcionando, então, desconforto ou causando doenças. E é aquilo que eu estava falando para vocês e que eu disse que eu ia bater bastante na tecla hoje, que é o risco ergonômico, onde pode causar, impedir que esse trabalhador, ele tenha, na verdade, causar problemas mentais nesse trabalhador, já que a gente nunca leva isso em consideração. Estou procurando minha garrafinha de água para beber um golinho. Quando a gente sempre pensa em risco ergonômico, a gente sempre pensa, eu trabalho na frente de um computador muito tempo. Isso prejudica a minha coluna. Ou professores que escrevem muito na lousa, no quadro, que podem ter síndrome de lesão por esforço repetitivo. Enfim, a gente sempre pensa em problemas físicos, que de fato são aqueles que mais incomodam e que é mais se falado. Mas também existe o risco do desenvolvimento de problemas mentais nesse trabalhador, por exposição a situações de estresse, por trabalhos em períodos que não são comuns, como, por exemplo, o trabalho noturno, por uma jornada de trabalho que é prolongada, ou por um serviço que é monótono, que é só aquela mesma atividade que ele faz e que não é o perfil daquele trabalhador. As condições também do ambiente também interferem quando esse ambiente de trabalho ele é inadequado, ele é insalubre. Então, o espaço é pequeno, a iluminação é baixa, o mobiliário não é confortável para esse trabalhador, é quente. Então, esses aspectos, eles desenvolvem um risco ergonômico nesse trabalhador, que a gente também tem que levar em consideração. Eu hoje, por exemplo, como aluno de pós-graduação, eu entendo que o risco ergonômico, ele também é mental por pressão que a gente sofre, por hoje a pandemia tem causado tantos problemas, hoje em dia é tão difícil ter alguém que está tão bem, são, normal. Ninguém está normal, está todo mundo sofrendo tudo o que está acontecendo nesse período da gente de isolamento, de afastamento dos entes queridos. Então, tudo isso influencia, sim, no risco ergonômico que esse trabalhador está sofrendo. Beleza? Então, quais são as consequências dessa exposição? Lesão por esforço repetitivo, cansaço físico, dor muscular, que é aquilo que a gente já conhece, hipertensão arterial por aumento do estresse, alteração do sono, doenças psiquiátricas como a ansiedade, depressão, burnout, que é burnout, né? Taquicardia, doença do aparelho digestivo, tensão, ansiedade, problemas de coluna vertebral, hérnia de disco. Enfim, existem diversas consequências da exposição a esse risco ergonômico que esse trabalhador sofre e que às vezes a gente não nota, passa despercebido, mas que é bastante importante a gente estar bastante atento. O quarto risco que eu estou trazendo para vocês hoje é o risco de acidentes. Tá? E esse risco de acidente, ele se dá por todos os fatores que colocam em perigo o trabalhador ou afetam sua integridade física ou moral. Então, arranjos físicos deficientes, máquinas sem manutenção, ferramentas inadequadas para aquele trabalho que você vai exercer, exposição à eletricidade, exposição a incêndio, explosão, tudo isso aumenta o risco de acidentes. E aí a biossegurança, ela traz medidas de prevenção para que esses acidentes não aconteçam, onde o espaço deve ser adequado tanto para as pessoas que trabalham como as pessoas que estão passando por aquele ambiente. Nas atividades que geram bastante ruídos ou vibrações, é necessário que haja o revezamento desses trabalhadores. As atividades que requerem silêncio, elas têm que ser também realizadas em locais que são adequados, ou seja, não adianta você estar fazendo uma atividade que requer bastante concentração e você está num local que é super barulhento, que tem várias distrações, que realmente não é um ambiente agradável para você desenvolver aquela atividade. E, obviamente, que as instalações elétricas do ambiente, elas têm que ser eficientes e corretas de acordo com toda a fiscalização que é realizada antes daquele laboratório ser implementado, para que se torne seguro para esse trabalhador.
E agora, finalmente, a gente chega no risco biológico, que é o que é mais comum para a gente que trabalha num laboratório de genética e biologia molecular humana, tá? E de micro-organismos, enfim, mas é o risco que para a gente é mais presente, embora risco físico, risco de acidente, risco ergonômico e risco químico são também riscos que a gente está exposto diariamente no ambiente de trabalho. Bem, a exposição ao risco biológico é aquela quando a gente se expõe a qualquer micro-organismo que pode causar alguma patologia. Então, se a gente se expõe ao micobactério, a gente pode desenvolver tuberculose. Se a gente se expõe ao vírus do HIV, a gente pode desenvolver AIDS. Da mesma forma para as outras doenças. Entretanto, esse risco pode ser minimizado no ambiente laboratorial. As vias de contaminação de risco biológico são as mesmas vias de contaminação do risco químico, ou seja, via oral, dérmica, respiratória ou ocular. Então, a classificação do risco biológico, ela se dá pela classificação dos micro-organismos a que a gente vai ser exposto. Então, se a gente é exposto ao micro-organismo de classe 1, grupo de risco 1, a gente vai ser exposto àquele patógeno que vai apresentar um baixo risco de desenvolvimento de doenças ou nenhum risco, como, por exemplo, lactobacilos, quem trabalha com levedura, quem trabalha com Escherichia, que são micro-organismos que não vão trazer risco para a gente. O risco ou é mínimo ou é inexistente. Então, esses micro-organismos são classificados no grupo de risco 1. No grupo de risco 2, esses patógenos, eles vão provocar infecções no homem ou nos animais, só que o potencial de propagação, de disseminação no ambiente é limitado. E aí, além disso, existem medidas terapêuticas e profiláticas que são bastante eficientes, como, por exemplo, o Schistosoma mansoni, que tem muita gente que faz pesquisa em laboratório com Schistosoma, mas não precisa de um nível de proteção biológica, por exemplo, 3 ou 4. É patogênico? É. Causa doença? Causa. Mas a nível de propagação, a maneira que esse indivíduo precisa se contaminar com o cistosoma no ambiente laboratorial, ela é bastante controlada. Então, essa disseminação dessa infecção, ela não é tão fácil. Dessa forma, a gente classifica ele como grupo de risco 2. Tudo bem até agora? Alguém tem alguma dúvida? Posso seguir, né? Raquel? Não, pode dizer que sim. Perfeito. Então, continuando. Grupo de risco 3, a classe 3 desses micro-organismos, são patógenos que vão possuir essa capacidade de transmitir via respiratória e que causam patologias humanas ou animais. Essas patologias, podem ser letais. Pode existir ou não medicação, tratamento profilático ou de tratamento para essas patologias, só que não necessariamente esse tratamento é eficiente, tá? E aí apresenta, assim, de fato, um risco de ocorrer a disseminação na comunidade pela exposição desse profissional. Então, esse profissional ser exposto a esse micro-organismo, ele pode sim ter a capacidade de disseminar essa infecção para outros indivíduos. Como exemplo, eu trago o Mycobacterium tuberculosis, que para mim é muito familiar, porque minha linha de pesquisa é com tuberculose, e eu manipulo o Mycobacterium tuberculosis patogênico, não uma cepa não patogênica, mas uma cepa de fato patogênica, em ambiente laboratorial. Só que, para que eu consiga manipular esse micobactério, existem diversos entendimentos de biossegurança que eu preciso utilizar para que eu me sinta segura durante a realização do meu trabalho. Então, classe 4 são patógenos que têm grande poder de transmissibilidade por via respiratória ou de transmissão desconhecida. Não tem nenhuma medida profilática, não tem nenhuma medida terapêutica eficaz contra essa infecção, causa doenças humanas, causa doenças em animais, tem uma alta taxa de disseminação na comunidade e no meio ambiente e inclui principalmente os vírus, tá?
E aí a gente traz com destaque o vírus do Ebola. Aí vocês me perguntam, professora, e o SARS-CoV? Onde é que ele se enquadra aí? Alguém tem alguma ideia do SARS-CoV-2? Se ele se enquadra, em qual desse grupo de risco esse SARS-CoV se enquadra? Eu acho que no grupo 3, na classe 3. Classe 3, exatamente. O SARS-CoV-2, para quem não sabe, é o vírus que causa a Covid. Acho muito difícil que alguém não sabe, porque todo dia no jornal ainda se apresenta. Mas é isso, e Alisson, é o nível 3, porque representa um risco de disseminação, sim, mas é potencialmente letal, sim, só que a gente manipula em NB3, sem problema nenhum, tá? No início da descoberta do vírus, se manipulava em ele era classe 4, porque a gente não tinha conhecimento das técnicas de biossegurança que eram necessárias para a contenção. Só que aí ele baixou para nível 3. Alguém tem alguma dúvida ou eu posso seguir? Vou seguir. Tem dúvidas. Pode falar. Então, a professora não falei hoje ainda. Sou eu. Eu tenho uma dúvida que já vem correndo por algumas aulas e eu nunca consegui tirar essa dúvida. Exemplo, em laboratórios é comum ter estantes de reagentes, principalmente químicos, né? E ali está a mistura de todos os tipos, né? Inflamável, corrosivo. Em caso de acidente, digamos que esse armário venha a cair e misture ali os compostos. Qual seria a medida que a gente poderia fazer para tentar evitar um acidente maior no laboratório? Pronto. A gente vai falar um pouco mais de como lidar com acidentes em laboratório amanhã, mas eu posso já dar uma adiantada para ti. Primeiro, a gente precisa saber que tipo de substâncias estão ali naquele local. Por exemplo, se esse acidente acontece com amostras biológicas que podem gerar aerossóis, a primeira medida a ser tomada é sair do ambiente laboratorial, para esperar esse aerossol baixar. Se é só substâncias químicas, a gente precisa saber se essas substâncias químicas interagindo entre si, elas podem levar ao desenvolvimento de um incêndio ou alguma coisa dessa forma. Mas a primeira medida a ser tomada pelo profissional que está no laboratório, quando um acidente desse acontece, é chamar o responsável pela biossegurança do setor. Tá? E aí ele vai saber todas as medidas a serem tomadas, porque o responsável pela biossegurança do setor, ele sabe exatamente quais são as substâncias que estão presentes, qual é a medida que ele deve tomar para cada um desses acidentes que aconteceu. Porque se, por exemplo, derrama hipoclorito, não tem problema, você mesmo pode ir lá, limpar, passa um papel, seca. Álcool 70, a mesma coisa. Agora, se derrama ácido sulfúrico, vai precisar vir com um bloqueador para neutralizar esse pH desse ácido para que eu faça a remoção, tá? Então, vai depender de fato do que é que está no momento ali, qual foi o acidente? Qual é a substância que está envolvida ali? É uma substância química, uma substância biológica? A gente precisa saber, de fato, qual é a origem e qual é a substância para que a gente possa saber qual é a atitude a ser tomada. Beleza? Certinho, obrigada. Nada. Engraçado, teu nome é Suelen Cristina. Vocês vão ter a próxima aula com a professora Suelen Cristina também. Olha aí. Bora lá, continuando. Agora a gente já entendeu que tem os riscos físicos, químicos, ergonômicos de acidentes e biológicos. Então, a gente já entendeu esses riscos, quais são as classes desses riscos, o que é que eles podem oferecer. Se a gente se expor, a gente desenvolve uma doença, se a gente desenvolve uma depressão, desenvolve uma dor nas costas, a gente já entende tudo isso. Só que aí, num laboratório, quando eu entro no laboratório e começo a trabalhar naquele ambiente, eu preciso mapear esses riscos, eu preciso saber em qual local eu vou ter a exposição a qual risco, beleza? E aí o mapeamento é a parte mais importante na determinação desses riscos no laboratório. Porque se eu não estou com o equipamento necessário para me expor a um risco biológico, eu não vou para um ambiente onde o risco biológico está presente.
Se eu não estou com o equipamento necessário para me proteger de um risco físico, eu não vou para aquele ambiente também. Então, esse mapeamento dos riscos, ele é extremamente necessário e ele auxilia muito no desenvolvimento das atividades no laboratório. Então, passando. O mapeamento desses riscos é necessário porque esses riscos, eles prejudicam, não só podem prejudicar, como de fato prejudicam o bom andamento de qualquer laboratório. Então, a gente tem que identificar esse risco, avaliar e controlar esse risco, tá? Tem uma portaria, tá? Que determina que todo laboratório precisa ter um mapeamento desse risco, e essa obrigatoriedade se dá para identificar os riscos à saúde que aquele trabalhador está sendo exposto no ambiente de trabalho, e quem define isso é justamente a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, todo laboratório ele precisa ter essa comissão que vai definir, que vai montar esse mapa de risco de cada um dos laboratórios e informar a todos aqueles profissionais que estão sendo expostos quais são os riscos. Lembrando, o mapa de risco, eles fica exposto em um local no laboratório de fácil visualização para todo mundo e é extremamente necessário que todas as pessoas que trabalham nesse laboratório tenham acesso a esse mapa, tá? É como está no slide anterior, se não tem o mapa, pode gerar multa para aquele laboratório. E aí, aqui eu trago alguns exemplos de mapa de risco. Nesse primeiro, é um laboratório de fermentação e análise de água. Então, o risco, como vocês podem observar aqui, a gente tem a planta baixa desse laboratório, onde está identificado todos os equipamentos, bancadas, paredes, portas desse ambiente e, obviamente, o risco em cada ambiente, em cada bancada, que aquele trabalhador vai ser exposto. Então, se vocês observam aqui, tem uma legenda químico, físico, biológico, ergonômico e de acidentes, que foram todos os riscos que a gente falou antes. Esses riscos, cada um recebeu a cor. Eu não sei se vocês observaram, mas nos meus slides eu também fiz de cor. Eu vou mandar os slides para vocês terem acesso, mas o risco químico ele é identificado pela cor vermelha. O risco físico ele é identificado pela cor verde. O biológico, marrom. O ergonômico, amarelo. E o azul, o de acidentes, azul. Então, no mapa, na planta baixa desse laboratório, vão ter círculos de 3 tipos de tamanho, pequeno, médio e grande, onde o tamanho do círculo vai dizer o tamanho do risco, ou seja, se aquele risco é mínimo, médio ou máximo, e também qual a cor vai definir qual é o tipo de risco. Então, aqui, por exemplo, a gente tem geladeiras. Muito provavelmente, essas geladeiras armazenam amostras biológicas. Por que eu digo isso? Porque tem um círculo enorme, grandão, maior de todos, marrom, que para mim é o risco biológico, certo? Então, eu sei que nessa área aqui eu vou ter um risco biológico se eu for mexer nessas geladeiras. Então, eu preciso estar com equipamento de proteção adequado. Passando, aqui, por exemplo, a gente tem um espectrofotômetro, tá? E aí, próximo a eles, a gente tem um risco azul e um risco amarelo. Nesse risco amarelo é ergonômico, ou seja, muito provavelmente a pessoa fica aqui sentada, essa bancada pode ser alta, pode ser baixa, e pode levar a um risco de postura mesmo desse indivíduo, dele estar bastante curvado para fazer essa análise de espectrofotometria ou não. E o risco azul é o risco de acidente. Talvez tenha alguma tomada exposta, alguma coisa que pode levar a um risco de acidente a esse indivíduo. Então, todos esses riscos, eles são mapeados. Vocês conseguem entender? Ok? Ok. Eu vou mostrar mais um exemplo de mapa de risco. Esse aqui é um mapinha mais completo, tá? Então, nesse mapa, e é basicamente assim que eu vou pedir que vocês façam, a gente tem um laboratório de enfermagem, tá? Esse laboratório é um laboratório de aulas, então, basicamente, são os estudantes, eles percorrem essa área
e aí ele se expõe aos determinados de risco. E aí o Senac foi e montou esse mapa de risco desse laboratório. Como vocês veem, as mesmas cores do slide, do mapa anterior, porque essas cores são padronizadas. Sempre que você vê um círculo vermelho, é risco químico. Sempre que você vê um azul, é de acidente, amarelo ergonômico, verde físico e marrom biológico. Sempre. Independente do mapa, de se é laboratório, se é hospital, se é indústria, o que danado for, sempre vai ser essas cores. E aqui tem a legendinha também do tamanho dos círculos, porque não sei se vocês observaram, mas no mapa anterior ele não tinha essa legenda. Então, essa legenda é extremamente necessária para a gente saber diferenciar se esse risco é mínimo, médio ou máximo. Então, aqui a gente observa risco de acidente, muito provavelmente porque aqui tem degrau. Então, esse degrau pode levar a um risco de queda, certo? Tem aqui, risco de perforocortante, seringas, outras situações. Então, é um risco de acidente, porque você pode se furar. Amarelo ergonômico, outras situações causadoras de estresse físico ou psíquico. Então, a ida e vinda dentro desse laboratório pode levar ao desenvolvimento desse risco ergonômico. Então, observem, a gente tem o nome do laboratório, mapa de risco ambiental, o nome do laboratório, a planta baixa do laboratório e todos os equipamentos que tem nele, como é que essas pessoas vão, o fluxo desse laboratório, como é que ele funciona, portas de entrada e de saída, tem as marcas aqui, o risco biológico, vírus e bactérias, porque aqui estão os indivíduos, os pacientes, então você pode estar exposto a um risco biológico, tá? Aí aqui a gente tem as legendas desse mapa de risco, onde tem tanto a legenda para o tipo de risco, como para o tamanho do risco, a intensidade desse risco, pequena, médio e grande. É padronizado, tá? Tanto o tamanho das esferas, como a cor das esferas. É importante, além de você falar do local, esse aqui não tem, mas é importante a gente dizer quantas pessoas utilizam esse laboratório. Se são 6 pessoas que utilizam, no mapa de risco tem que ter número de indivíduos participantes, 6 indivíduos, número de profissionais, número de funcionários, o que for, tá? Então, tem que ter o número de indivíduos que utilizam esse ambiente. Voltando nesse aqui, observem que tem uma esfera que tem 3 cores. A gente também pode utilizar no mesmo ambiente, como vocês verem, esse ambiente é pequeno, a gente tem uma esfera que é de nível médio de intensidade, mas que tanto o risco biológico, como o risco físico, como o risco de acidentes, ele é equivalente, tá? Então, ele é do mesmo tamanho. Sempre são níveis médios de exposição a risco físico, de acidentes e biológicos. Então, só em eu ver esse círculo, eu sei que esses 3 riscos estão envolvidos nessa área. Conseguiram entender? Tá tudo ok? Ok. Tá. Ok. Perfeito. Trazendo mais um mapa. Nesse mapa aqui, ele ainda traz os equipamentos, porque ele não colocou o equipamento no mapa. Ele colocou em números. Também é possível fazer assim. E aí ele coloca o nome de cada um dos equipamentos. Na localização aqui, ele colocou os números e aí ele define, uma esfera bem grande vermelha. Então, essa esfera bem grande vermelha indica que aqui eu tenho um risco químico bastante grande. Ou seja, provavelmente nesse local armazena substâncias químicas ou se manipula substâncias químicas também. E aí ele marca dessa forma. Aqui, amarelinho, risco ergonômico elevado. Muito provavelmente isso aqui seja uma sala de trabalho, que é em computador e tal. Então, o mapeamento ele deve ser dessa forma. Esse mapa de risco, falta o quê? O local, tá? Ele diz LabMol, mas eu não sei. Esse laboratório é de quê? De biologia molecular? Dá para entender que sim, não só pelo nome, mas também pelos equipamentos que ele tem. Mas é melhor colocar laboratório de biologia molecular e coloca o logo dele lá, bonitinha, LabMol, certo? Mas o mapa de risco, ele precisa conter o nome do laboratório,
o número de pessoas que frequentam esse laboratório e, obviamente, a planta baixa do laboratório. Essa planta baixa pode ter o desenho dos equipamentos ou não, pode ser assim, números, a gente só faz as paredes e portas e janelas, e o número referente a cada um desses equipamentos. Então, entenderam como é que monta um mapa de risco? Amanhã eu vou voltar nisso, mas um pouquinho mais detalhado, porque uma das atividades de vocês é fazer esse mapa de risco. Então, é muito importante que vocês tenham entendido e que não saiam com nenhuma dessas dúvidas. Beleza? Vocês conseguem diferenciar um risco pequeno, médio de um grande? Acho que Raquel abriu o microfone e eu acho que ela ia falar. Raquel Caldas. E aí, galera, vocês estão me deixando falando sozinha, bora lá. Senão daqui a pouco eu vou ficar com sono. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Obrigada, Alisson. Sim, é só no. Tu repete, eu não entendi direito o que foi que tu falaste. Vocês conseguem diferenciar um risco pequeno de um médio de um grande? Ou seja, vocês já sabem diferenciar se esse risco é biológico, se esse risco é químico, se é ergonômico, se é de acidente ou físico. Pela cor e o tamanho da esfera, né? No mapa. Mas quando você for montar o mapa, como é que você vai saber qual é o tamanho do círculo que você vai colocar? É quantificar ou qualificar ele? Como? É quantificar ou é qualificar a questão do risco? Qualificar e quantificar. Qualificar é a cor. A gente vai dizer se esse risco é biológico, se esse risco é químico, se esse risco é de acidente. A gente vai dizer qual é o risco. Mas quantificar esse risco é o tamanho da esfera. E como é que eu sei qual esfera eu vou colocar em cada um deles? Eduarda, se tiver muitos colaboradores no mesmo setor, esse risco de ocorrer acidente é maior do que se tiver menos colaboradores, né? Exato. Esse é um tipo de análise que a gente pode fazer para verificar o risco de acidente, risco ergonômico. A gente pode, de fato, a quantidade de pessoas nesse laboratório influencia. Será que é o tamanho do setor? O tamanho do setor pode influenciar também. Quanto menor o ambiente, maior risco de acidentes. Agora, como é que eu vou quantificar um risco biológico, por exemplo? Se eu sei que ele é mini... Pela classe, né? De 1 a 4. Também, exatamente. É enorme. Pela classe do risco biológico, eu classifico pela classe. Não só pela classe, mas também pela quantidade. Porque eu posso, por exemplo, ter um de classe 2, mas tem altas quantidades que eu preciso manipular num classe 3, entendeu? Então, ele acaba sendo um risco maior. Quantidade daquele agente, como é que esse agente está sendo armazenado também influencia. Então, a gente sempre tem que lembrar do risco. Bora lá, eu tenho uma estante, e essa estante tem produtos químicos, mas essa estante está fechada, está organizadazinha. Esse risco, para mim, é iminente de eu me contaminar, de eu me expor a algum produto químico, ele estando organizado conforme na norma, tudo bonitinho naquela estante? Me incomoda? Não. Está complicando a minha saúde? Não. Então, é um risco mínimo. Então, a gente bota aquela bolinha pequenininha. O risco médio é aquilo ali, ó, que pode vir a oferecer algum risco a mim se eu for trabalhar naquele ambiente. Eu trabalhando naquele ambiente, eu me expondo àquele risco, tá? Esse pode vir a me incomodar. E aí a gente coloca um círculo médio. Já se, independente, se eu estou naquele ambiente, se eu estou... se está me incomodando ou não, já é um risco maior. Eu boto a esfera grande. Amanhã eu vou trazer um esqueminha para vocês na atividade, onde vocês vão conseguir entender bastante, não só para qualificar esse risco, mas também para quantificar se esse risco é pequeno, se ele é médio ou se ele é grande. Beleza? Amanhã a gente volta nisso, antes de vocês fazerem a atividade. Eu estava pensando em dar um intervalo de uns 10 minutinhos, vocês concordam? Para a gente... Perfeito, tomar um cafezinho. Tomar um café, É ótimo. água, ir ao banheiro.
Pronto. E aí a gente retorna às 8h10, pode ser? Às 20h10? Pode ser. Ô, Eduardo, posso tirar só uma dúvida? Pode, claro. Fica à vontade. Sim, existe tipo uma lista de como fazer essa análise tipo de quantitativa, ou a gente faz por questão de risco e perigo mesmo, tipo, essa parte não entendi muito bem. Você diz assim, no laboratório, quando a gente vai montar o mapa de risco. Isso. Tipo assim, como você falou agora, Existe. Existe? Existem diversos checklists. Mas É. como é que normalmente a gente faz um mapa de risco de um laboratório? A gente tem acesso à planta baixa desse laboratório, ou então a gente faz um croquis enquanto a gente anda por ele, tá? A gente vai desenhando na mão cada ambiente daquele laboratório. E aí a gente vai identificando, ó, esse equipamento aqui, por exemplo, tem uma centrífuga. Essa centrífuga tem o cestinho de segurança? Não tem. Essa centrífuga, a gente centrifuga o quê? A gente só centrifuga reagente, a gente não centrifuga nada de amostra biológica. Então, não tem risco biológico, mas pode ter risco químico. Então, tá, risco químico. Mas tem tampa? Não tem. Então, o risco é o quê? É maior. Então, a gente coloca uma esfera grande, porque se acontece qualquer problema ali, eu vou estar sendo exposta a um risco grande. Entendi. Agora, se ela tem a tampinha de segurança, a centrífuga tá ok, eu não manipulo nada químico, sei lá, eu centrifugo água com areia, nada, assim, que não vai oferecer nenhum risco para mim, aí eu vou e coloco a bolinha pequenininha. Entendi. Beleza. Obrigada. Nada. Mas aí, amanhã a gente vai conversar mais sobre isso. Vamos para o intervalo. Quando for 8h10, a gente volta.